Olha só, sextou de novo, sexta-feira é dia de Cuide-se Mais aqui na Multiprosa da sua CDL BH, dia de dicas de saúde, qualidade de vida, bem-estar, dia de um especialista que trazer aí muita informação para você. Mas antes disso, o que é importante você saber? Onde encontrar os nossos conteúdos. Segue a Multiprosa no Instagram, @Multiprosa. No YouTube também é a mesma coisa, tem conteúdos não só do Cuide-se Mais, mas de todos os programas da casa e também nas plataformas de stream, de áudio. Vai lá no Deezer, Spotify, no Google Áudios, todo lugar tem a gente. É só pesquisar Cuide-se Mais, você encontra a gente lá e os nossos conteúdos. E não esquece, no YouTube especificamente, de ir lá curtir, compartilhar, mandar sua sugestão, vai nos comentários, tem conteúdo bacana aí para você compartilhar, tenho certeza. Hoje a gente vai começar a falar sobre esse período quente que tá aí atrapalhando a vida de muita gente, né? Causa inchaço, causa corpo cansado. E quem tá aqui para conversar comigo hoje é o Gustavo Franklin. Ele é cirurgião vascular e endovascular e também é membro da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. Gustavo, prazer demais ter você aqui com a gente no Cuide-se Mais. Hoje, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu. Um abraço para todos aí, obrigado. Olha só, a gente vai começar aqui falando desse período, né, que eu comecei aqui já a falar com o pessoal. Tá quente demais. E a sensação nesse calor, mais de 38 graus, 44 graus fez esses dias numa cidade aqui de Minas, que foi recorde histórico, eu não sei se você viu, do Brasil, porque tá muito quente. Sim. E isso causa cansaço, causa inchaço, causa aquelas sensações assim que você não sabe, que você nem sabia que você podia sentir, você sente nesse calor. Exatamente. Por que acontece tudo isso? Por que a gente sente esse corpo mais pesado e esse inchaço muitas vezes durante esse período? Oi, Júnior, boa tarde, né? Primeiro falar que esse calor extenuante é muito preocupante para a população, principalmente nas extremidades, aí, as crianças e os idosos. Eles têm uma facilidade maior de desidratar, então é muito perigoso, nós temos que nos preocupar muito com isso. E explicando um pouco desse cansaço, desse inchaço, eu sou cirurgião vascular, trabalho com doenças circulatórias e o nosso corpo ele tem vários mecanismos para controlar a temperatura interna, ou seja, nós temos sistemas de regulagem para isso. As duas principais aí, uma delas, o suor, né? Que nós transpiramos para poder fazer uma regulação térmica e por isso ocorre uma desidratação também nesse momento. E a outra é uma vasodilatação, ou seja, o sangue periférico ele acaba dilatando, é muito interessante, para poder perder temperatura para o meio ambiente e fazer aí uma regulação térmica. Então, a consequência disso é um sangue retido nos membros inferiores, principalmente nas pernas. Isso vai piorar muito o cansaço, o edema, o inchaço, a dor nas pernas. E para aqueles pacientes que já têm doença de varizes, já têm problema circulatório, aquilo vai se intensificar mais ainda. Então, é um momento que muitos pacientes procuram o cirurgião vascular ou as unidades de atendimento para entender o que está acontecendo, porque os sintomas pioram nessa época. Mas e aí, o que a pessoa pode fazer, principalmente essa pessoa que tem varizes, e de repente outras doenças mais graves, por exemplo, a trombose, eu imagino que também seja mais perigoso nesse tempo. Existem aquelas meias de compressão que você usa quando você faz cirurgia de varizes, veias salientes, que você usa trombose também, e muita gente volta a usar nesse período. Ela pode ser recomendada, não é? Outras, quem não tem, de repente, não tem um problema de varizes, mas eu tô com a perna inchada, eu posso usar a meia, isso é recomendado, não é? É até interessante, a meia é uma das recomendações, mas se for parar pra pensar, já tá quente, né? Aí você chega pro paciente e fala assim, agora eu vou te prescrever uma meia. Aí ele fala assim, eu vou te bater, doutor. Realmente, a meia, o tratamento de compressão, ele tem um nível de evidência alto e ele é muito importante. Qual a função da meia, Júnior? É de comprimir as veias profundas da perna, principalmente na batata da perna. Então, comprimindo essas veias, você vai facilitar esse retorno do sangue, porque qual que é a função da veia, gente? A função da veia é conduzir o sangue do pé em direção ao coração, para fazer a troca gasosa no pulmão, e então ele leva aquele gás carbônico, aquele sangue que já foi utilizado, ele leva para o coração para fazer uma nova troca para voltar. Então, na verdade, os pacientes que sofrem de varizes, que sofrem de problemas de inchaço, de edema por causa da circulação venosa,
ele tem uma retenção de líquido. Você pensa numa caixa d'água que nunca esvazia, que está sempre cheia, né? Então, a meia é uma medida muito interessante, temos várias compressões, mas a média compressão de 20 a 30 milímetros de mercúrio já é uma boa opção. Atividade física, mesmo no calor, quanto mais hipertrofiado você tiver a musculatura, melhor, porque a batata da perna que facilita o bombeamento desse sangue e que ajuda nesse retorno. Então, tem muito paciente, por exemplo, Júnior, que tem problema na safena, que tem já muitas varizes, mas ele é assintomático porque ele tem uma musculatura exuberante e uma coisa compensa a outra. Você vê a importância da atividade física. A hidratação, e para quem trabalha muito tempo em escritório, sentado ou em pé, tentar movimentar-se nesse momento, elevar os membros, às vezes de hora em hora, de 2 em 2 horas. O símbolo daquela pessoa que está numa boa é aquela pessoa que está na sombra com as pés para cima, né? É muito bom. Porque quando você eleva os membros, a força da gravidade está atuando a seu favor. Ela está ajudando a esvaziar essa perna. Então é muito bom. Então, você, por exemplo, você faz uma viagem aérea de 8, 10 horas sentado no avião, você quer sentar no corredor do avião e levantar a perna para descansar, de tão inchada que ela fica, né? E tem um tempo mínimo aí que você deixa a perna? Se você ficar aí uns 15 a 20 minutos, é muito bom. Agora, é claro, numa jornada de trabalho, né? É difícil você conseguir fazer isso várias vezes. Imagina toda hora. Peraí que eu vou estirar minha perna ali pra cima. Não é muito factível todos os dias, mas é uma boa dica. Agora, aproveitando essa questão, uma coisa curiosa que eu vi outro dia, o pessoal também fica às vezes de cabeça para baixo para deixar o sangue ir para o cérebro circular. Isso daí ajuda também? É bom ou é um mito? Para o cérebro é mito, porque na verdade você está aumentando a hipertensão craniana, né? Mas as pessoas ficarem de cabeça para baixo, tirando a brincadeira, ajuda muito no retorno venoso, sim, porque você está facilitando que todo o sangue da pessoa seja conduzido para o coração. Agora, se ficar muito tempo também, você vai aumentar uma congestão nas veias, na questão dos membros superiores, no pescoço, região cervical, você vai estar aumentando a hipertensão ali também, né? Então, tudo é o meio termo, mas elevar os membros, principalmente acima da cintura, você está ajudando muito. E voltando aí para o caso das varizes, tem muita gente que opta pela cirurgia, né, por tirar as varizes. Eu não sei, tem gente que faz mais de uma vez, né? Eu já vi gente fazer 2, 3 vezes a mesma cirurgia. Esse período muito quente, ele é contraindicado para fazer esse tipo de cirurgia? Ô, Júnior, não é contraindicado. Eu costumo dizer que a melhor época para tratar varizes é a época que o paciente decidiu, porque a vida é muito corrida, muito dinâmica. O que acontece é que nesse momento do verão, do calor intenso, os sintomas pioram. Então, às vezes, por exemplo, você tem varizes, já está te incomodando há muito tempo. Aí aquilo começa a te incomodar mais. E isso leva a um estímulo para procurar um cirurgião vascular. Né? E o pós-operatório, ele é muito tranquilo. Apesar que às vezes você vai ter que ficar com enfaixamento, você vai ter que usar uma meia. Então, às vezes, eu falo que no inverno é mais assim, agradável o tratar. Mas hoje o tratamento de varizes melhorou muito e eu já tenho 4 anos, por exemplo, que eu não trato nenhuma cirurgia de varizes em hospital. Eu faço tudo dentro da minha clínica. Como que é feito hoje? Porque eu já vi aquela que você injeta um negócio, a veia dissolve, já vi uma que puxa ela e tinha as antigas, você tinha que cortar mesmo, né? Eu não sei se isso ainda é utilizado. Não, beleza. Vou te explicar mais ou menos, João, se eu consigo ser assim, claro. As varizes o que são varizes? São veias que previamente eram rígidas, elas tinham a função de drenar o sangue. Então, é um canudo, é um conduto. Quando o paciente tem varizes, aquilo começa a ficar dilatado, até ficar salteado na pele. Você vê aquelas gomos para fora da pele. A variz e a veia saliente, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. A variz é uma veia tortuosa, dilatada e que perde a sua função de drenagem. Então, muitas pacientes às vezes ficam na dúvida, doutor, eu vou tirar esse tanto de veia, não vai piorar a minha circulação? A verdade vai melhorar, porque essas veias elas não estão mais fazendo a sua função. Então, elas estão piorando todo o sistema de drenagem da perna. Então, para você tratar essas veias, você tem vários tratamentos. Tem um tratamento químico, que é que você pode injetar um esclerosante, que a gente conhece muito como espuma. A escleroterapia por espuma. Você vai através você pode fazer o procedimento guiado ou não por ultrassom, que é um exame de imagem. Você vai injetar um remédio lá dentro e aquele remédio vai envolver numa parede interna do vaso, que a gente chama de endotélio, e vai fazer uma reação inflamatória, aquele vaso vai acabar fechando.
nós podemos remover, que é a cirurgia tradicional. Nós podemos realizar pequenas incisões e remover. E nós podemos trabalhar também com laser, através da dissipação do calor, que é o que eu mais faço hoje. Nós temos o laser transdérmico, para tratar vasos menores, que a gente dispara o raio e ele trabalha na parte externa do vaso, na camada de fora. É aquele mesmo laser que esse... Da depilação? Das clínicas de estética geralmente fazem para aqueles vasinhos muito pequenininhos, né? Sim, sim. Esse é o laser transdérmico. Agora, o laser para tratar essas varizes maiores é o laser endovenoso, que hoje é o padrão ouro no mundo por causa da sua rápida recuperação. Então, por exemplo, já tem 4, 5 anos, a veia safena é uma veia principal da perna. Muita gente pensa no coração, que ela é usada para enxerto, mas nós estamos falando dos membros inferiores. E hoje eu trato tudo com catéter. O catéter vai lá na veia e eu calculo a temperatura que eu quero liberar, na verdade é um calor, né? Que eu quero liberar naquela região e eu consigo fechar tudo fazendo uma termoablação. É um tratamento ablativo, ou seja, a temperatura, o calor, que é um fenômeno físico. Nós vamos fechar essas varizes. E a recuperação é muito boa. Então, antigamente o paciente ficava 30 dias de perna para cima, mesmo nas cirurgias, hoje melhorou muito, mas hoje o paciente já trabalha no dia seguinte. Mas aí depois que essa variz, ela fecha, ela fica... Ela fecha e ela vai ser reabsorvida pelo organismo, perfeito. Tá. E então, assim, você faz hoje um procedimento sem necessidade de fazer muitos cortes, sem cicatrizes, né? Aquelas cicatrizes muito feias. E a gente preocupa muito com a beleza. Local... Anestesia local, na minha clínica eu faço com anestesia local. Hoje nós temos o auxílio do óxido nitroso, que é um gás para relaxar o paciente. Em alguns casos maiores eu posso fazer até a sedação, mas eu evito aquele bloqueio nas costas, aquela raquianestesia, que o paciente fica com a perna parada. Isso a gente não precisa de fazer para tratar varizes. Agora, muita gente trata muitas vezes porque é um problema genético, é um problema crônico. Então nós temos sim de continuar cuidando desse paciente. Eu costumo dizer, Júnior, que o paciente pode ter variz, mas ele não precisa de ser vítima dela. Basta fazer o que tem que ser feito. Então, quer dizer, hoje, como os procedimentos são muito menos invasivos para o paciente, esse período de calor intenso, ele não vai ser um impeditivo, então, dele fazer, ter que ficar aí 30 dias com a perna para cima de meia muito quente. Não tem contraindicação. E seguindo nesse assunto do calor, dessas altas temperaturas... Pressão alta é um problema que acontece com muita gente e pressão baixa também. E o que eu escuto muitas pessoas falando? Quem tem pressão alta? Nossa, esse calor faz muito mal pra mim. Minha pressão já é alta, tá aumentando muito. E quem tem a pressão baixa? Nossa, eu tô desmaiando 3 vezes por dia porque a pressão tá caindo. Sim. O calor tem esse poder de aumentar e diminuir a pressão, assim, principalmente dessas duas pontas, de quem tem muito alta e de quem tem muito baixa? Ô, Júnior, tem. Pelo sistema da vasodilatação periférica dos vasos, né? Nós temos que imaginar que o nosso sistema circulatório ele é todo comunicante. Então, ele é um sistema fechado, onde que o coração é a bateria daquele sistema. Se está muito quente, ou quando você, por exemplo, vai numa sauna, você fica com a face vermelha, com as mãos, né, vermelhas, você vê que o vaso está bem dilatado. Isso muda toda a resistência vascular periférica e pode influenciar, sim, na hipertensão arterial de uma forma geral. Então o organismo ele tenta combater isso com várias medidas. Aumenta a força de contração cardíaca, às vezes o coração ele tem que aumentar até a frequência, dependendo do que pode acontecer, e a baixa pressão também. Um paciente está num calor intenso, e ele pode fazer uma vasodilatação muito grande, aquilo não ser compensado, começar a desidratar, e esse paciente pode fazer uma hipotensão, ou seja, a pressão dele pode baixar a ponto dele desmaiar. Porque quando a pressão cai muito, o cérebro ele perde um pouco de oxigenação e o equilíbrio do corpo, a defesa do corpo é o quê? Deixar o paciente na horizontal para normalizar isso. Então o desmaio muitas vezes é uma defesa do corpo, né? Então o paciente pode passar mal, tanto ter uma hipotensão como ter uma hipertensão, por vários mecanismos. Mas aí tem alguma forma de evitar essa pressão subir demais ou cair demais? Ou é só evitando o calor mesmo? Não, olha, eu falo o seguinte, a principal medida para conter calor é a desidratação. Eu falo com uma pessoa, ele pode fazer jejum de vários dias, mas ele não consegue ficar sem tomar água durante muito tempo.
Então a água é o elemento mais importante que nós temos, que nosso corpo ele é feito de água, aminoácido, tudo precisa de água para ter seu controle adequado. Então por que no idoso e na criança nós temos que tomar muito cuidado? Porque eles hidratam e desidratam de uma maneira muito precoce. Então uma criança, para desidratar, basta ela ficar no sol durante um tempo sem a mãe cuidar. Eles têm uma percepção um pouco menor, né, também. Exatamente, às vezes ele tem uma percepção um pouco menor do que está acontecendo. Então o idoso, por exemplo, ele piora rápido, né? Então você tem que tomar muito líquido, isso é muito importante, e as pessoas às vezes elas ignoram isso. Eu mesmo, às vezes eu fico trabalhando o dia inteiro, operando, cuidando dos meus pacientes, eu não tomo um copo de água. Eu como médico, eu falo, gente, eu tenho que tomar água. Eu vou lá e tomo já 2 garrafinhas e volto para fazer minhas coisas. Então, hoje, se eu pudesse deixar uma dica, além de tomar as medicações, quem é hipertenso, quem tem suas doenças prévias, é hidratar. Tem que hidratar o tempo todo. Você nunca vai perder com isso. E aproveitando, falando da hidratação, a alimentação também, né? Ela interfere muito no sistema cardiovascular. Eu não sei, inclusive, se é mito, se é verdade, porque hoje a gente vê, às vezes, umas dietas falando nessas coisas de internet, de TikTok, que aquelas dietas, por exemplo, paleo e dieta do cetogênica, que pode comer muita gordura, daí o outro fala que não pode. Elas influenciam? Influenciam, sim. Na verdade, vamos pensar só no sódio, no sal, né? Se você ter uma ingesta muito alta de sal, você vai interferir no seu equilíbrio da homeostase da água, do líquido, né? Que fica dentro e fora da célula, e você vai ficar uma pessoa mais congesta de líquido, você vai ficar mais inchado. Comidas processadas, comidas que eu falo que muito carboidrato, tudo isso pode te deixar mais inflamado. Então a alimentação influencia totalmente nessa questão do equilíbrio do corpo. Agora, em relação às dietas que nós observamos, para emagrecer, para perder peso, as dietas low carb, de baixo carboidrato, tem várias funções, né? Mas muitas delas, no primeiro momento, ela vai mexer muito nesse equilíbrio da água. Então, o paciente pode perder muito ou ganhar muito. Isso muda muito a questão da balança. Mas isso não significa saúde, né? Aprender sobre nutrição, sobre alimentação é um termo muito interessante e que tem que ter muito respeito. Então, eu respeito muito os nutricionistas, os colegas que estão aí se intensificando nos estudos da nutrologia, porque tem muita informação nova, mas também tem muita coisa da internet. Então eu acho que o médico nesse momento, ele chegou para justamente ser um equalizador, ser um facilitador da boa informação para o paciente, porque o paciente já chega no consultório munido de muitas informações. E o que eu faço com isso? Eu acho que o médico hoje ele tem que ajudar nessa educação. Com certeza. O nosso papel aqui no Cuide-se Mais é justamente trazer especialistas para ajudar um pouquinho você também nesse caso. Claro. Agora, a gente também falou, você já falou um pouco a respeito dos exercícios físicos. Eles são aí fundamentais também, né, para ajudar no organismo, ajudar o corpo, ajudar na saúde. Mas assim, tem gente que faz exercício físico ao ar livre. Como é que você faz exercício físico ao ar livre com 38, 39 graus de temperatura? Sim. Aí eu aconselho, né, uma orientação médica, evitar os horários de pico. Né, esses horários das 10 da manhã até as 15 horas, nesse calor vai piorar muito a situação. Mas é claro, se você tiver de fazer, você evita o sol, passa protetor e garrafa de água, hidrata o máximo que você puder. Porque se já está quente e você ainda está correndo embaixo de um sol de 40 graus, o risco de você ter uma desidratação ali é muito grande, né? Então, mas eu falo que exercício físico, eu não gosto nem de falar tanto do sol, porque eu falo que exercício físico é remédio. Se você quer longevidade com qualidade, nós temos que imaginar, temos que pensar no exercício físico diário. E não só cardio, que na década de 70 e 80 a gente falava muito do Cooper, de caminhada, de corrida, mas hoje está mais que provado que massa magra, musculatura é essencial para uma sobrevida, uma longevidade com qualidade. Porque se você tem músculo, você vai ter um metabolismo basal maior, você vai tratar muitas vezes a obesidade, vai proteger as articulações, vai te trazer força e tônus para você realizar suas atividades no dia a dia. Então hoje uma dica de saúde que todo médico, independente da sua especialidade, tem que dar é da musculação e da atividade física regular. É remédio.
Agora, o exercício físico, para quem tem pressão alterada e pressão alta, ele pode aumentar a pressão? Você tem que fazer... Se você for uma pessoa, por exemplo, que tem pressão muito alta, já faz um tratamento aí, um acompanhamento com o médico, ela precisa de um atestado aí de um profissional para poder fazer exercício? Vai ter que ser mais moderado ou não? Olha, é essencial. Esse atestado é importante. É muito interessante esse tema. Muitas vezes liga um conhecido meu e fala assim: ô Gustavo, eu tô precisando de entrar numa academia tal, você não pode fazer um relatório aí pra mim? Eu falei: não, eu não posso fazer. Isso não é uma questão de burocracia de banco, de uma identidade que você vai lá, me dá um ok. Isso aí é uma oportunidade de você encontrar algum problema na sua saúde que você não sabe ainda. Sim. E o problema é que muitas vezes, principalmente falando em coração e circulação, esse problema pode aparecer justamente durante o exercício extenuante. Isso é muito perigoso. Então esse assunto que você abordou é muito importante. Eu acredito, o paciente que é hipertenso vai começar uma atividade física e é sedentário, ele tem que sim fazer os exames periódicos e o cardiologista ou um clínico vai liberar ele e ele vai orientar quais são as atividades que ele pode começar a fazer. Mesmo sendo hipertenso, mesmo tomando a medicação, se ele começa a ter um hábito de fazer atividade física, perder peso e aquilo virar uma rotina, ele pode até melhorar ou diminuir a quantidade de medicamentos para hipertensão. Ele pode melhorar muito a qualidade de vida dele. Mas muito cuidado nesse início, gente. Muito cuidado. Porque a morte súbita, o infarto agudo do miocárdio, principalmente pacientes acima de 40 anos, que é a minha faixa etária, ela existe e quando ela aparece, ela pode levar o paciente até a óbito, porque esse paciente não tem ainda circulação colateral e aquele infarto pega e pega mesmo. Então é raro, é mais difícil. A estimativa, né, as pesquisas mostram que o número é bem menor do que num paciente de 60. Você não vê morte súbita em menino de 20, 25. Mas de vez em quando você vê um atleta que cai no meio de um campo de futebol, tem uma cardiomiopatia hipertrófica, alguma coisa que ninguém sabia. Então sempre bom ir ao médico para fazer atividade física. Mas você falando isso, eu lembrei de uma coisa que eu vi esses dias a respeito do infarto até. Que a probabilidade de alguém morrer de infarto, tendo um infarto antes dos 40 anos, é muito maior do que uma pessoa que tem 80, 70 anos. Isso daí é verdade? É verdade. Eu não sou cardiologista, sou cirurgião vascular, mas até na Santa Casa eu convivia muito com o Marcelo de Castro, um grande cirurgião cardíaco. É porque a nossa funciona também nas artérias das pernas. As coronárias são responsáveis por levar o sangue oxigenado e alimentar o miocárdio, a musculatura do miocárdio. E existem vários pequenos caminhos. Quando o paciente ele tem acima de 50, de 60 anos, muitas vezes ele já tem uma circulação colateral, ou seja, pequenas passagens que possam resolver o problema de uma obstrução daquela via principal. Já um jovem, não. Então, às vezes, um jovem que tem uma morte súbita, às vezes até por uso de entorpecente, de uso de drogas, por exemplo, ele faz uma vasoconstrição e infarta e vai a óbito justamente porque ele não tem outra alternativa de passagem do sangue. E aí aquela área do coração sofre uma parada de oxigênio tão grande que ele acaba tendo uma batida diferente do resto e tendo uma parada cardíaca como consequência. Então, realmente, o infarto em jovem é muito perigoso. Meu Deus do céu, olha... Mas isso não é pra criar pânico, não. Já cria um pânicozinho aí. Mas olha só, o nosso programa tá chegando perto já do fim. Eu vou pedir já pra você deixar um recado, uma mensagem, uma dica para os nossos espectadores. Mas antes disso, eu aqui vou deixar minha dica para vocês. Aqui, seguinte, você conhece CDL Saúde? Lá tem vários planos, vários produtos para você, para sua família. De repente você tem uma empresa, você tem empregados, colaboradores aí, quer mudar o plano de saúde ou quer, enfim, acrescentar um plano de saúde dentro da sua empresa. Muito fácil, entra lá, cdlbh.com.br, que é para sua família, a mesma coisa, cdlbh.com.br. Agora sim, Gustavo, nossa lente do cuidado é toda sua, para sua mensagem, para sua dica, para sua sugestão. Fale direto com os nossos espectadores. Eu quero agradecer aí a vocês pelo convite, fiquei muito feliz. E falar para vocês, vamos pensar em saúde, vamos pensar em futuro. Nós temos muita dificuldade de projetar o problema da saúde. Infelizmente, muitas pessoas só valorizam a saúde quando não tem mais a saúde. Então nós temos que realizar atividade física, temos que fazer os exames periódicos, independente se é calor ou frio, todo dia é dia para se cuidar.
né? E principalmente para os pacientes que têm varizes, que têm problemas circulatórios, também têm diabetes. Existe muito tratamento, não postergue de se ter uma qualidade de vida. Então procure um cirurgião vascular ou um angiologista, e nós estamos aqui para cuidar de vocês. Muito obrigado. Isso aí, mais uma vez, muito obrigado, Gustavo. E você que está aí acompanhando a gente, lembra lá, vai nas nossas redes sociais, no YouTube, nas plataformas de streaming de áudio. Falei rápido aqui até agora também, né? Porque o nosso tempo já acabou. Mas é isso, semana que vem a gente tá de volta. Não esqueça, cuide-se mais e tchau, tchau.